Porque Deus deu a oportunidade de estar falando da palavra dele. Eu gostaria que vocês já fossem abrindo em João 4 as suas Bíblias. A gente vai estar refletindo um pouco no texto que a gente viu no começo do culto, mas também algumas coisas periféricas a esse texto. E aí eu já quero ir com vocês refletindo nisso. O tema de hoje, falaram ser um verdadeiro adorador, ou uma verdadeira adoração, uma adoração real. E, não sei, é interessante, Não sei se vocês percebem, quando a gente vai falar de adoração, a gente tem 3 opções de pessoas que vão falar. Ou o líder dos adolescentes, ou o pastor, ou alguém que é da música. Assim, essas 3 pessoas que se juntam para falar de adoração. Mas eu quero que você desconstrua um pouco a visão de adoração que você tem hoje. Porque é muito comum quando a gente fala de adoração, a gente fala worship e tal, e vamos subir, vai fazer show com luzes, e vamos cantar, e vamos dançar, e adoração espontânea. Mas eu quero que você desconstrua tudo isso agora. Porque a adoração não tem nada a ver com cantar, não tem nada a ver com pregar, não tem nada a ver com dançar. A adoração se resume a uma palavra. Eita, chegou o som aqui. Adoração se resume a uma palavra. Alguém arrisca? Alguém sabe falar? Vocês podem falar, gente. Levanta a mãozinha e fala. Oi? Servir? Não, quase lá, quase lá. Alguém? Mais alguém? Oi, ouvi? Ah, tá falando. Ninguém? Pode falar então. Ok. Adoração, gente, se resume a uma palavra. Sabe que palavra é essa? Relacionamento. E isso pode parecer um pouco clichê, vocês devem estar pensando, poxa, já ouvi isso antes, não é possível. Mas o que é verdade se repete. E se é verdade, a gente tem que falar novamente. Porque a gente pode passar, 5 horas direto numa conferência muito bonita, super top, dos melhores cantores e pregadores do mundo todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sem relacionamento não adianta nada. E aí a gente vai ver, é interessante, o pastor Fábio já falou disso, quando você quer ler um texto, o Saulo na mesa do Jesus Cop também fala isso, quando você quer ler um texto, você pega um desses textos de divisa, de tal, você quer pregar em cima disso, quando você for ler, lê pelo menos os 2 capítulos para trás e os 2 capítulos para frente, para entender onde que esse negócio está na história, no contexto. E aí a gente vai chegar aqui em João 4:24 e do nada surge essa palavra. Fala, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá, mas o que estava acontecendo ali naquele momento para que Jesus precisasse dizer isso? É interessante, eu não sei se vocês sabem, mas esse texto está justamente no meio do texto da mulher samaritana. Aquela mulher lá que estava no poço d'água, vocês lembram, Alguém aqui não conhece a história da mulher samaritana? Não conhece, Miguel? Tá bom, vou resumir rapidinho. O que acontece? Jesus estava passando, estava pregando, estava indo entre todas as cidades. Ele teve que passar por Samaria. Samaria era o quê? Samaria era uma cidade, uma localidade ali no meio de Israel, que era assim, eles não tinham muita amizade com o pessoal de Jerusalém, os judeus mesmo, porque era um povo misturado. Era um povo que se casou com outros povos e depois arranjou o seu lugar ali. E aí, em vez de dar a volta toda, Jesus falou, eu vou passar pela Samaria, que é mais rápido, passar aqui para chegar na Galileia. Chegando lá, e a gente vê isso no versículo 5 e 6, Jesus vai lá, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 6ª. O que acontece? Ser um verdadeiro adorador, isso foi colocado no meio de uma conversa com a mulher samaritana. E por que eu falei relacionamento? Estou conectando os pontos para vocês entenderem aqui. O que aconteceu ali? Durante esse período todo, do capítulo 2 até o capítulo 6, mais ou menos, estava no começo do ministério de Jesus, o pessoal estava, todo mundo se perguntando, quem é esse cara? Sei lá, surgiu um maluco aí transformando água em vinho, curando o pessoal, o cego tá vendo. Tá meio suspeito esse bagulho aí. Que cara é esse?
quem é esse Jesus? E no meio de uma dessas viagens, ele passa ali por Samaria. E essa mulher samaritana não conhece ele, está ali, chega, fala, pô, pegar uma água, normal, horário, e vê Jesus ali. O que acontece nesse encontro? É muito interessante o que acontece nesse encontro. Que fala no versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse para ela, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aí, eu acho que, o que eu poderia colocar aqui? Eu vou tentar separar em tópicos, ser bem rápido para todo mundo entender bem o que está acontecendo. Ser um verdadeiro adorador pode ser resumido uma palavra, a palavra relacionamento. Mas esse relacionamento não é qualquer relacionamento. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que o relacionamento de um verdadeiro adorador é um relacionamento pessoal. Eu acho isso muito louco, porque assim, se você considerar a ideia da Trindade, se você for lá para o começo do primeiro capítulo de João, primeiro versículo, olha, no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, no começo de tudo, antes mesmo de existir o universo que a gente vive hoje, existia um relacionamento. Vocês acreditam nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Doideira, né, cara? Antes mesmo do Big Bang acontecer, bum, explodiu tudo, começou a existir tudo. Deus estava lá, Jesus e o Espírito Santo se relacionando. E eu acho isso muito, muito interessante, cara. Porque o que acontece? Olha o que acontece no versículo 10 aqui. Replicou-lhe Jesus, depois disso que a gente ouviu. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que acontece? A gente, muitas vezes, esquece que Jesus é uma pessoa. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, estou falando isso por experiência própria. Porque quando a gente fala de Jesus, é meio estranho, né, cara? É um maluco, gente boa que passou aí uns 2000 anos atrás, fez esse negocinho aí. E quando a gente vem para a igreja, principalmente, que a gente tem visto em muitos lugares do Brasil e do mundo, a gente esquece que Jesus não é só uma imagem que a gente coloca no teto, não é só o cara que a gente abre a Bíblia e vê a historinha dele. Não, Jesus é uma pessoa real. Real. E não é por isso que a gente não devia se relacionar com ele. Isso porque a gente se relaciona com muitas coisas, sabe? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas você se relaciona com o seu celular, com a sua cama, com a comida que você come, com tudo você se relaciona. E na maioria das vezes, por que você se relaciona com essas coisas? Porque você quer tirar algo disso. Você quer algo para você. Você quer alguma coisa para você. E o que Jesus fala aqui? Jesus fala, olha, eu estou te pedindo uma coisa, mas se você soubesse quem eu sou, você que estaria pedindo de mim. É interessante que depois, no versículo 24 ao 26, né, e essa conversa é justamente ele falando, porque tal, e ele adivinhando as coisas sobre ela, falando, profetizando sobre a vida dela, ela falando, nossa, então você deve ser profeta, então você deve ser alguém importante, deve estar anunciando. Inclusive, sabe o Cristo? Aquele cara top que vai chegar, vai abalar o mundo todo, nosso Salvador. Pô, você podia falar dele, né? E aí o que fala aqui, a partir do versículo 25? A mulher respondendo, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Aí Jesus vai lá para ela e fala, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Meu irmão, a gente tem que lembrar que Jesus não é só um pedaço de papel. Isso aqui é muito importante, não larga da Bíblia, porque isso aqui fala dele, não larga da Bíblia. Mas às vezes a gente olha tanto para isso como se fosse só mais um pedaço de papel. O relacionamento é pessoal. É interessante que fala aqui que os verdadeiros adoradores devem se relacionar com Deus, com o Espírito, porque Ele é Espírito. E, assim, a gente é carne.
A gente, pela química, assim, 70% de água, nós somos umas melancias com sentimentos complicados. É isso que a gente é, pela ciência. Mas quando Deus entra na jogada, a gente é muito mais. Um capítulo antes, no capítulo 3, se você for lá olhar, a discussão era essa. Nicodemos estava falando com Jesus, e Jesus estava falando, no versículo 3, por exemplo, fala, isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver a Deus. Aí Nicodemos fala, por quê? Né? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele vai voltar para o ventre da mãe, vai voltar para o útero da mãe? Como é que funciona isso? Então respondeu Jesus, em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que está acontecendo aqui? Por que é importante a gente se relacionar a Deus em Espírito? Porque antes de conhecer a Jesus, a gente nem sabe o que é Espírito. A gente só sabe o que é isso aqui, o que a gente pode ver, o que a gente pode cheirar, o que a gente pode tocar. Mas quando Jesus entra na parada, o mundo inteiro vem à tona. Além disso aqui, existe muito mais. E Deus está além disso aqui. Deus é Espírito. Por que importa a gente reconhecer a Jesus como nosso Salvador e viver? E eu acho isso importante demais. Ravi Zacarias, que é Deus o tenha, morreu no começo do ano, mas era um grande pregador, ele foi por todos os países e falou o seguinte, aqui é traçada a linha que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Muitas religiões estão aí querendo transformar pessoas más em pessoas boas. Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Você está morto. Você está morto. Sou um zumbi. Vocês são todos zumbi. Entendam isso. Porque a gente não entende tudo o que acontece nesse universo. A gente não sabe como o nosso espírito se relaciona. E é muito interessante quando você pensa nesse relacionamento pessoal que antes mesmo da mulher chegar, Jesus vai ao encontro dela primeiro. Porque se depender da minha, da sua força, do que a gente pode fazer, a gente não consegue. A gente está morto. Mas Jesus vai lá, estende a mão. Um relacionamento pessoal, um relacionamento onde ele decide, ei, você quer saber quem eu sou? Vem aqui, me conhece mais. Olha como eu sou. Através de mim, você poderá ver muito mais e se relacionar muito mais. E é interessante nesse fato que não é simplesmente um relacionamento pessoal, mas é um relacionamento atual. Porque o que acontece? Ele chega aqui, e é interessante, a mulher, isso devia ser rotina, né? Ela devia ir lá, pegar a água, fala, pô, deu a hora, vou pegar a água, volto para casa e está tudo certo. Mas ela encontra Jesus. Aí o papo fica diferente. Porque o que Jesus fez ali? Eu acho isso impressionante. A mulher não tinha pretensão nenhuma de encontrar Jesus. Como diz aqui, ela sabia que Jesus era judeu, ela sabia que os povos não se davam bem, talvez ela nem soubesse quem era Jesus, porque isso aqui era no começo do ministério dele, então ela falou, só mais uma rotina, pegar água de rotina. Mas Jesus vai ali antes ao encontro dela. A gente pode fazer muitas coisas, a gente pode tentar encontrar Deus em tudo quanto é coisa, mas uma verdade, e essa verdade é irrefutável, a gente não pode negar isso, é o seguinte, antes mesmo da gente querer e da gente buscar a Deus, o próprio Deus vem a nós primeiro, para ver quem a gente era e se relacionar com a gente. Antes mesmo de você souber, cara, eu acho que Jesus deve ser a solução para a minha vida, Ele foi e te chamou. Não foi você que buscou Ele, foi Ele que te buscou primeiro. E a gente não pode deixar de pensar nisso. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Se você só tivesse 5 minutos para resolver tudo que você tem com Deus, o que você faria? Ih, rapaz, tem coisa.
tem coisa para resolver. Eita, complicou o negócio. Mas vocês já pararam para pensar nisso? Você deve estar pensando, pô, era adoração, virou relacionamento, agora virou apocalipse o negócio. O que está acontecendo? Espera aí, presta atenção. Um relacionamento com Deus, ele é atual. Por que eu falei atual? Porque ele é a todo momento. Vou dizer uma coisa bem sincera aqui. Para mim, para a minha própria vida espiritual, para a minha própria edificação, não adianta nada eu estar aqui pregando para vocês. Não adianta nada. Isso aqui não equivale nem a 5% da minha vida. Porque o que acontece de verdade acontece quando eu estou sozinho com Deus. Jesus esperou aquele momento para estar sozinho com aquela mulher, para confrontar ela, para perguntar a ela, para profetizar sobre a vida dela. Eu te pergunto, você tem dado bola só para Deus quando vem para cá? Ou você tem procurado Ele sozinho? A gente sempre quer deixar para depois, né? Eu não sei se isso acontece com você, mas normalmente acontece comigo. Estou lá mexendo no celular, estou comendo alguma coisa, estou jogando videogame, aí vem aquele pensamento, pô, você devia ler a Bíblia, hein, cara? Eu falo, faço depois. Não sei, não estou muito afim agora. Aí vem aquele pensamento, pô, você devia orar, né, cara? Eu falei, não sei não, deixar para depois. Até a hora que esse pensamento vira um grito e fala, ei, vai orar! Vai ler a Bíblia, atribulado! Meu Deus! Eu já falei. Como que você quer estar bem? Como que você quer saber quem eu sou, se você nem ao menos se dá o trabalho de vir até mim? Não faz sentido. A gente acha que Jesus é uma máquina, um cartão de loteria, é o negócio que a gente puxa a alavanca e vê qual bênção aleatória que vai vir para a nossa vida. Não. Não, cara, entenda isso. Jesus é um ser pessoal, Ele quer se relacionar com você de pessoa para pessoa, de verdade. Isso não pode ser deixado para depois. Na verdade, uma coisa que eu estou implementando na minha vida agora, talvez até um ditado que vocês possam ouvir de vez em quando, é, dá um passo de cada vez, mas dá. Porque o negócio e isso acontece muito, gente, eu já tive problema de ansiedade, eu já fico pensando, pô, pandemia, como é que eu vou resolver minha vida? E a verdade é que, assim, ou a gente olha muito para o passado, ou a gente olha muito para o futuro, e a gente esquece que o momento que a gente está vivendo é agora. O momento que você tem para buscar Deus, o momento que você tem para descobrir se tudo que a gente está falando é verdade, é agora. Depois é tarde demais. O amanhã sempre vai ser um amanhã. O hoje sempre vai ser o hoje. Se você continuar falando para você todo dia que vai deixar alguma coisa para amanhã, tem uma coisa bem, assim, bem sincera para você. Você nunca vai fazer isso. Você nunca vai fazer isso. Porque a única vida, o único lugar, o único momento que você tem controle é agora. E eu descobri que se tem qualquer coisa que eu possa fazer agora, a melhor opção para fazer com a minha vida é entregar ela para Jesus. É interessante que logo depois disso a mulher não perdeu tempo, né? Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falar com ela. Quanto à mulher, versículo 28, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, os homens da cidade dela, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Será que esse Jesus que ficam falando nas igrejas aí é o cara mesmo? Como é que você vai saber? Vai atrás dele! A gente entra aqui, acha que ouvir 1 hora do pastor falando é suficiente? Você realmente acha que isso é suficiente para a sua vida? Não é, cara. Como que você descobre? Como que você conhece alguém? Como que você conhece alguém? Relacionamento. Você vai até a pessoa. Você fala, oi, quase que vai. Né? Só não deixa cair. Tudo bem? Tudo bem? Oi? Tudo bem? Como vai? Deixa fora. Você vai até a pessoa e fala com ela, tudo bem? Tudo bem? Como vai?
Você procura a pessoa. Você nunca vai saber quem Jesus é se você só ouve ele da boca de outras pessoas. Entenda isso. Mas aí, e talvez isso mude a moeda um pouco, quando você finalmente descobrir quem Jesus é, e finalmente ele disser para você quem ele é e quem você pode ser na presença dele, aí, meu amigo, aí você vai querer falar para os quatro cantos. Porque esse relacionamento não é simplesmente pessoal ou atual, mas é um relacionamento compartilhado. Mas aí você deve estar pensando, pô, não era só eu e Jesus? É, ok, dentro do seu quarto, na sua Bíblia, na sua oração, é você e ele, obrigado. Mas, assim, caramba, se esse é o cara, todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que saber disso. Só existe duas opções, e eu tenho que dizer isso, só existe duas opções para Jesus não ser o cara que ele disse que ele é. Ele não ressuscitou, o que eu acho que é mentira, porque, gente, vocês têm que ver a quantidade de coisas, documento histórico e arqueologia que tem a favor disso, é sério. Não tem como, Jesus tem que ter ressuscitado. Ou 2, todo mundo ressuscitava, normal. Né? Porque, assim, se todo mundo ressuscitasse, fosse rotineiro, sabe, toda semana ressuscitasse ia chegar uma hora que um cara ia chegar pro outro e ia falar, aí, mano, pô, ficou sabendo desse Jesus aí, tal de Jesus que morreu por nossos pecados? Aí o outro ia falar, o que tem, mano? Cleitinho ressuscitou semana passada, tá jogando uma pelada lá no Visconde. Não é. Mas se Jesus é realmente quem ele disse que é, todo mundo deve saber. Olha o que acontece nos versículos 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, eles foram até ele, olha o relacionamento aí, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas é porque nós mesmos ouvimos e vimos que ele é o Salvador do mundo. Você tem uma responsabilidade muito grande, entenda isso. Alguém algum dia lhe disse sobre Jesus, Jesus veio até você. Se você aceitou Jesus, eu espero que isso tenha acontecido aqui, você passou a descobrir quem ele é. E depois que você descobriu quem ele é, o quão bom, o quão incrível, o quão absurdo, não tem nem como mensurar como Jesus é, você compartilhou com outras pessoas. Porque se essa é a verdade, se esse é o cara, então eu não posso ficar parado. Eu não posso deixar um momento, 1 minuto da minha vida passar sem que eu viva mostrando para as pessoas que ele é real. Eu estava numa das reuniões pedagógicas da minha escola, a gente vai voltar ao EAD agora, o pessoal da Federal, demorou, mas chegou. Mas, às vezes eu via, né, nas reuniões da psicologia, o pessoal falando, cara, e era assim, era uma coisa sem esperança. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com os adolescentes? O que está acontecendo com esse pessoal? Não é possível. O pessoal falando de depressão, de ansiedade, dessas coisas, como se não tivesse solução e acabou, é isso, já me acostumei, estou vivendo minha vida normal agora. Não, gente. Se Jesus é a solução para tudo, eu não vou passar 1 minuto sem anunciar para o mundo que ele pode resolver os problemas, que ele pode tirar o pecado das nossas vidas e nos mostrar um novo caminho. Eu não sei se vocês já viram, tem gente aqui que já foi em viagem missionária, em ação humanitária. Né? Um tempo atrás o pessoal da Cristolândia, né, que é o pessoal que atua
na Cracolândia, lá do Rio de Janeiro, foi na igreja minha que eu era lá de Magé. E eu via aquelas pessoas, sabe? Eles mostravam um antes e depois daquelas pessoas. Cara, é sem igual. Eu digo para você com toda certeza, não importa quantas músicas eu cante aqui, não importa o quanto você dance, o quão bonito você seja, que não é o meu caso, mas a gente tenta administrar um pouco isso. Não importa nada disso. Porque no momento que você anunciar Jesus para alguém, e você olhar nos olhos dessa pessoa, e ver o brilho nos olhos dessa pessoa, gritando por dentro, eu tenho esperança, eu tenho motivo para viver, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A gente tem que entender, e eu gosto de falar isso, sempre falo isso, sempre que possível, cara, Jesus não é só um pedaço de papel. Jesus não é só um carinha legal que passou uns 2000 anos atrás aqui. Não é só, sei lá, um maluco que as igrejas falam aí por aí. Não. Entenda isso. Jesus é vivo e Ele está presente aqui hoje, porque Ele quer transformar vidas. O maior exemplo, a maior prova de que você é um verdadeiro adorador, não é você cantar uma música bonita, não é você pregar bem, não é nem mesmo você ter uma palavras muito bonitas e fazer uma oração super legal, não. A prova da sua adoração está quando depois de você sair do seu quarto e descobrir quem Jesus é, todo mundo ao seu redor descobrir quem Ele é, porque você está sendo como Ele. Sem mais nem menos. O dia que você anunciar Jesus para alguém verdadeiramente, não um Jesus doido aí que as pessoas tentam inventar, mas o Jesus que está descrito aqui, o Jesus de verdade que falou com você, e você olhar a pessoa olhando nos seus olhos, e ela dizendo, eu posso viver de novo, eu tenho esperança de novo, você sabe que a sua adoração valeu a pena. Eu gostaria, nesse momento eu vou passar ali para outro microfone, que tem uma música que eu gosto muito, e fala sobre isso.